a ditadura não está só em Brasília, não. Ela está do outro lado da rua, no Mackenzie. E nós precisamos lutar pelo direito de escrever poemas, escrever livros, fazer filmes. Olá, boa noite. Vocês acabaram de ver aí o trailer do filme A Batalha da Rua Maria Antônia, um filme nacional que está em cartaz nos cinemas. É baseado numa história real que aconteceu no dia 2 de outubro de 1968, aqui em São Paulo, envolvendo estudantes, universitários, agentes da ditadura militar. O filme é todo em PB, preto e branco, gravado em 21 planos sequências e que vai te colocando aí dentro desse conflito. Por isso eu recebo, então, a diretora roteirista Vera Egito, aqui no Metrópolis, para nos contar um pouco a respeito do filme. Vera, seja bem-vinda. Obrigada. E parabéns pelo um filme de fôlego. Gostei muito de assistir. Que bom. Muito mesmo. E sobre uma história muito emblemática aqui de São Paulo, que algumas pessoas conhecem, mas outras não, né, que aconteceu lá em 1968. Cada vez que eu passo lá na Maria Antônia, ou que eu entro naquele prédio que já foi da filosofia, eu me lembro muito dessa história, né? Dessa briga que teve entre estudantes e milicianos ali. Por que você resolveu contar essa história? Bom, primeiro, obrigada pelo convite, Imagina. pela cultura. Muito bom estar aqui, adoro o programa. Muito feliz de estar aqui. Esse conflito, sim, aconteceu em 68. O filme é uma ficção inspirada nesse evento real, né? Os personagens são fictícios, mas tudo que acontece na história é real, né? A batalha, os conflitos que acontecem ali dentro. Eu comecei a escrever esse roteiro em 2010. Eu fiz cinema na USP, estudei lá, entrei em 2003 na ECA, na Escola de Comunicações e Artes. E lá na USP essa história é falada lá dentro pelos professores, alunos, é uma história conhecida. Eu acho que entrei em contato a primeira vez com essa história lá, como estudante. E aí comecei a pesquisar, ler, tem vários livros sobre o evento muito interessantes, tem um documentário. E me apaixonei pela história dessa batalha. Eu acho a história real, eu acho ela muito emblemática da nossa política, né? Essa rua dividida, esses prédios opostos, porta com porta, de ideologias opostas, que terminam numa batalha. Eu acho que durante os anos foi ficando cada vez mais atual, né? Hoje eu vejo o filme, eu acho que o filme é sobre hoje, na verdade. Exato, exatamente. E essa questão de que a gente recentemente quase teve um golpe de Estado aqui no Brasil, faz o filme ficar ainda mais relevante para que a gente possa pensar no que já aconteceu e, infelizmente, muita gente não sabe ou não dimensiona o que a gente viveu no passado. E essa história, conforme você conta, nos traz muito bem a lembrança disso. Eu acho que é uma história, foi ficando cada vez mais atual, tristemente, mas eu acho que tem uma estrutura ali que o filme mostra, que esse evento mostra. Então, você tem, do lado da Escola de Filosofia da USP, que ficava ali na Rua Maria Antônia, os estudantes do movimento estudantil, naquela época já clandestinos, porque a ditadura militar já tinha proibido a UNE, a UE, de existirem, mas eles se concentravam no prédio da filosofia e do outro lado da rua, portão com portão, dentro da Universidade de Mackenzie, especialmente no curso de Direito, tinham agentes ali da ditadura infiltrados entre os estudantes, alguns estudantes também, mas com esse apoio da ditadura militar, que era o CCC, o Comando de Caça aos Comunistas, que agredia repetidamente as pessoas na região, praticavam meio um terrorismo ali. E um dia isso virou uma grande batalha. E eu acho que ao longo dos últimos tempos a gente foi entendendo melhor o que é isso, né? Talvez hoje o terrorismo seja muito na internet, as milícias da internet, Sim. de ultradireita, né? Esse conservadorismo extremado. Eu acho que o filme, ele fala de hoje, mas ele também fala de uma lógica política latino-americana, eu acho, né? Não só brasileira. É como se a Rua Maria Antônia fosse quase uma parábola. Olha a cena que a gente está vendo,
você queria comentar, não é? Do Fernando Moraes. Fernando Moraes, escritor. Que você convidou. Por que você convidou o Fernando Moraes para fazer a cena? Ele professor, não é? Bom, acho que o Fernando é um grande professor, né, de todos nós. O Fernando é autor de muitos livros, biografias que marcaram assim a minha vida, né? Eu acho que a biografia do Olga Benário, por exemplo, é uma biografia que eu li adolescente e virou minha cabeça, né? Conheci aquela personagem, conheci a trajetória política dela. Até porque a Olga começou adolescente, né? Ela começou com 14 anos. Eu acho que eu li nessa época, né? Uhum. E aí escrevi para o Fernando, falei que tinha esse roteiro, que queria que ele lesse, queria que ele fizesse uma participação. Como professor, ele, mas eu vou falar o quê? Eu falei, não, você vai falar o que você quiser, imagina, se eu vou te dizer o que você tem que falar. Ele leu o roteiro, foi muito generoso, enfim, elogiou o roteiro, mas disse, eu sinto falta de sangue e de sexo nesse roteiro. Sério? Eu falei, eu acho que o sangue vai acontecer, porque a batalha explode ali mais adiante. Não tem o filme inteiro, porque é muito sobre os estudantes. E o sexo, né, eles estão ali na escola, né, assim, tem mil coisas acontecendo. E depois, quando eu filmei, eu senti falta, de fato, não exatamente do sexo, mas desse lugar do romance também, porque um monte de jovem, né? Sim. E depois da filmagem, um mês depois, eu fiz uma cena que é uma cena em que dois personagens ficam e que se beijam e tal, que é uma cena bem específica, ali um plano de sequência. E muito por causa do que o Fernando falou, assim, porque eu acho que tem paixão também envolvida, né? Entendi. Na política. Paixão, cinema, política, acho que está tudo misturado. Aham. Tem o Caio Horovics também, que faz... Sim, Caio Horovics faz o Benjamin, que é um líder estudantil, é o líder daquele momento, né, na escola. Castilho, Juliana Gerais, Pamela Germano, que faz a Lília. Aham. Nós temos uma cena, inclusive. Podemos mostrar agora? O que está acontecendo? Em que sentido, professor? O que está acontecendo dentro do CA? O que está acontecendo na Rua Maria Antônia? O que está acontecendo no O Brasil? senhor sabe muito bem o que eu quero dizer, senhor Benjamin. O senhor sabe também que eu não me envolvo. Então, quando a nesse tipo de senhora manifestação. resolver se envolver, a senhora vem falar comigo. Tá bom? A senhora não teria um isqueiro aí, não, por acaso? Tá aí a cena. E eu já gostaria de chamar a atenção disso, que eu falei no início do programa, né, que o filme é constituído de 21 planos sequência, de por que você decidiu fazer isso e a dificuldade de fazer isso, de muitos ensaios, né? O plano de sequência é esse plano que não tem cortes, né? Que a gente não faz uma decupagem do plano próximo para o plano geral. Então, você começa a filmar e você filma a cena inteira sem cortar. Isso aconteceu em algum momento, eu demorei, né, escrevi e reescrevi esse roteiro por 12 anos, assim. Ele foi escrito em 2010, filmamos em 22. Íamos filmar em 20, veio a pandemia, e aí filmamos em 22. E durante esse tempo, em algum momento do processo, eu entendi que eu queria que as pessoas vivessem esse filme lá dentro, com os estudantes, como se você estivesse lá. E tivesse essa experiência subjetiva mesmo, de participar daquela batalha. E aí comecei a entender na temporalidade da história, são 24 horas, a história acontece em 24 horas. Quais eram esses núcleos temporais que eu queria viver em tempo real? Então, o que é o tempo real? 5 minutos na vida do personagem são 5 minutos de filme. Entendi. Né? Porque qual que é a diferença? Tem filmes que em 5 minutos passam, sei lá, 10 anos, né? Sim. Tem elipses de tempo e tal. O tempo real, não. O tempo de cena é o tempo de filme. Porque eu achei que isso ia trazer essa sensação de estar lá, de verdade. E aí vieram os planos sequências, 21, eu vi ali 21 momentos da história, reescrevi o roteiro inteiro pensando em fazer esses planos sem cortes e em cima da locação, a gente filmou ali no pátio do colégio, não filmamos na Rua Maria Antônia, porque a Rua Maria Antônia hoje em dia é muito descaracterizada, né? Ela não emplacaria como uma rua de época, Sim. Então filmamos em outro lugar. E aí fui reescrevendo pensando nisso. E a câmera na mão, ela também veio disso, e o preto e branco, né? Porque quando o fotógrafo entrou no projeto, ele falou, cara, se a gente fosse estudante de cinema naquele momento, a gente ia estar lá na Rua Maria Antônia com uma 16mm na mão, que era a câmera documental da época. E o negativo preto e branco era o negativo mais barato, então era o negativo que os estudantes usariam.
Então a gente foi fechando a estética do 16. filme em 16mm PB. Filmamos assim, como Como é que é o nome do diretor de fotografia? William Tcheberry. Parabéns para ele também, viu? Parabéns para ele. Ele é diretor de fotografia e operador de câmera. Então ele carregou essa câmera para cima e para baixo nessa escola, nessas 12 madrugadas. Mas essa estética toda tá relacionada com a narrativa e com, acho que o cinema que se fazia nos anos 60 também. Isso, é uma tentativa exatamente. de fazer essa homenagem. Remete a uma forma de cinema que se fazia nos anos 60. E o filme está em vários lugares do Brasil, né? Não está só aqui em São Paulo ou no Rio de Janeiro. Não, é lindo isso. A gente está conseguindo distribuir o filme em cinemas de rua, em cinemas de arte, em muitas capitais do Brasil. Hoje entrou em Palmas, Florianópolis, estamos em Fortaleza, Recife, Salvador, Rio, BH, estreamos em Porto Alegre. Estamos espalhando o filme aí pelo Brasil. Vai no boca a boca, e é importante porque as pessoas têm que conhecer essa história. Muita gente não conhece essa história. Muita gente, infelizmente, não conhece essa história que aconteceu aqui em São Paulo. Vera, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Parabéns. Maravilha estar aqui. Sempre pelo seu trabalho. A gente é super seu fã aqui no Metrópolis. Sou fã e de a vocês. gente fica inventando motivos para você passar por aqui. Quando é para lançar um filme, melhor ainda. Espero lançar muitos, para vir muitos. Tá certo, então. Obrigada. Muito obrigado. A gente vai encerrar o Metrópolis, então, de hoje com uma das cenas emblemáticas do filme. A atriz e cantora Clara Buarque interpretando Roda Viva, música do avô dela, né, o Chico Buarque de Holanda. Bom, amanhã tem mais Metrópolis às 7:45 da noite. Beijo e até lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão, o tempo roda num instante, nas voltas do meu coração. A gente vai contra a corrente, até não poder resistir. Na volta do barco é que sente o quanto deixou de cumprir. Faz tempo que a gente cultiva mais linda roseira que há, mas eis que chega a roda viva e carrega a roseira pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão, o tempo rodou num instante, nas voltas do meu coração. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão, o tempo rodou num instante, nas voltas do meu coração. Informação, entretenimento e cultura, você está no lugar certo, Metrópolis Programa. Segue a gente para ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Eu estou te esperando.